Tô gostando da tradução simultânea do Lucas. E isso depende do... depende do Mac. Isso não é porque tem um feriado escolar, nem nada disso, não. Mas... Hã? Pois é, eu não sei o que tem na sexta. Mas deixa eu explicar. Qual é a... Tem uma... O ministro da Educação veio ao IMPA. Ele viria na sexta-feira, era a minha última notícia. Então eu tinha arriscado o dia 30 lá do calendário do site. Só que foi-me dito hoje informalmente que o ministro resolveu antecipar a vinda dele para o IMPA amanhã. E eu sou um dos encarregados de falar com o ministro, não sei muito bem porquê. Então isso significa que eu não... Que se o ministro vier amanhã mesmo, eu gostaria de dar uma aula na sexta, até para ter uma oportunidade de relaxar aqui depois. Essa vinda do ministro parece que vai ser bastante estressante. Mas... Oi? Vai ser apagado. Né? Oi? Não, o que é? Ah, pode ser lista para o dia 2, tudo bem. Então, ok. Tem uma outra pergunta também de ordem de organização do curso. Pessoas começaram a me perguntar, preocupadas, quando fariam as apresentações. E alguém, acho que o Rangel, levantou a hipótese de... fez a proposta, informalmente também, de que as apresentações fossem em julho. Isso é interessante para vocês, ou para a maioria de vocês? Bom, quem acharia isso interessante? Bom, o Matheus está querendo ver o circo pegar fogo, né? Bom, o Conrado já apresentou. E para os outros aí? Pode? Isso. Isso. Não, na verdade a minha proposta seria ter apresentações que não são necessariamente no horário da aula. Mas isso, a gente tem que contar quantas apresentações vão ser e ver quanto tempo a gente precisa. A quem acharia bom fazer a apresentação em julho? Essa é a... Rangel, nem você? Era uma piada, tá bom. Eu não achei graça, eu achei que era sério. Mas Não, então tá. Oi? Não, pra você eu não deixo. Você é meu filho, eu não deixo. Não, porque você tem que estudar para o exame, então não... Então, não, mas Tá, mas Tá, então não é um grande interesse nisso, né? Não, Bom, a gente tem aulas ainda no dia 2, não é isso? Dia 4, dia 6, 8, 10, 12... não, peraí, que 2, 4, 6... Não, tô contando errado, né? 9, 11, 13 e aqui o 16. Então, vejamos, quantas apresentações nós temos aí? Oi? Dia 2 é segunda-feira. Dia 1 é domingo. Dia 2 é segunda-feira. Eu não... Bom, mesmo que vocês enviassem a lista no domingo, eu não ia ver. Mas Então, temos aqui... Quantas apresentações nós teremos aqui? Bom, são meio que uma apresentação conjunta, mas a apresentação vai ser dupla. Então, vai contar como duas, né? 2, 4, 7. 7 não, 6. Sai daí, Matheus. Cada apresentação é para ter 1 hora, né? Então dá para a gente fazer na aula mesmo. Dá para a gente pegar esse bloco aqui. Bom, vai ultrapassar um pouquinho da aula, como as minhas classes, as minhas exposições já ultrapassam. Eu tinha falado do senhor para apresentar no dia 2. Você tinha falado dia 2. Não, dá para ser, mas você decidiu se pode ser no dia 2? Que ainda tem um negócio combinatório, não é isso? Seria que fosse sexta dia 2, mas agora tudo faz. Tá. Ou sexta ou dia 2. Seria na próxima sexta ou dia 2. Tá. Se tanto faz, então bota dia 2.
Então, Alan. Aí o ideal seria fazer, quer dizer, 2 apresentações a cada um desses dias aqui. Apresentação de 1 hora e alguma coisa, né? Alguém tem uma proposta para... Alguém oferece mais que o Lucas para fazer a apresentação no dia 16? Não, vocês têm que se entender aí. Não, tá bom. Mas então as apresentações vão ser nesses dias aqui. Então, se tudo correr bem, na sexta-feira a gente vai ter aula. Bom, bem ou mal, não sei exatamente, mas a gente vai ter aula e... Bom, ninguém mais quer fazer no dia 2, não? A gente já bota 2 aqui. O Davi tá na dúvida. Não, tem o Otávio também. Oi? O Otávio faltou, né? Ah, então o Otávio. Eu entendi. Foi essa a sua ideia? Tá bom. Não, tá bom. A gente depois então tem que discutir isso, mas vamos ver. Você tem razão que são 7 apresentações. Mas tá, vamos voltar então à matéria da aula passada. A gente provou uma coisa, eu quero só ressaltar uns pontos. Né? Eu não vou definir o processo de contato de novo não, mas o processo de contato tem então taxa de cura, taxa de infecção, lambda. E bom, o teorema, resumindo, é dizendo que o processo... O processo definido, o processo está bem definido. Em ZD, mas isso tem, quer dizer, o que eu estou querendo dizer com essa afirmação? Eu estou querendo dizer que se você faz a construção gráfica, aqueles processos de Poisson e blá, 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 você tem um estado bem definido associado a qualquer vértice, qualquer instante de tempo, que você obtenha olhando regiões cada vez maiores do ZD. Tá certo? E o estado bem definido é o limite, né? No sentido que quando você vai aumentando as regiões, a partir de um certo momento, o estado, por exemplo, do vértice 0 se estabiliza, ele não muda mais. Né? Você quer saber o estado do vértice 0, a trajetória do vértice 0 no intervalo de tempo de 0 a t. Isso eu sei determinar olhando regiões cada vez maiores, isso vai se estabilizar, tem um limite bem definido. Mas tem uma coisa que a gente provou e não usou e eu quero só ressaltar. O argumento da gente foi basicamente o seguinte. Foi dizer que, bom, aqui tem o vértice 0, aí a gente define o processo num quadradão, de lado 2m mais 1, né, para ele ter os extremos menos m, menos m. Bom, enfim. M menos m, isso aqui em 2 dimensões, claro, né? Mas aí o argumento da gente para provar isso aí foi dizer que você tem... quando você olha os processos de Poisson todos, né? Eles têm alguns momentos de contágio e... Bom, existem alguns momentos de contágio e para que você efetivamente veja uma diferença entre o processo definido a partir desse quadradão e o processo definido a partir de um quadradão maior, é necessário, embora não seja necessariamente suficiente, que haja um caminho ruim, ou seja, alguma coisa assim, né? Um caminho de momentos de contágio que liga a caixa com o exterior dela. A gente disse, esse cara tem que ter algum vértice aqui fora, conectado ao 0 por momentos de contágio sucessivos. Assim. E a gente contou o número de caminhos ruins, que era no máximo 2 vezes a dimensão elevado a k, né, para o comprimento k fixo. Observou que o comprimento k mínimo para você ter um caminho ruim é m, você tem que sair da caixa. E a gente ainda observou que a probabilidade no caminho ruim, né, a probabilidade de um caminho dado ser ruim, ela é menor do que... Ela é igual, bom, no caso é igual, mas é menor ou igual que a probabilidade de uma variável aleatória Poisson com taxa lambda t, com média lambda t, ser menor ou igual a k, maior ou igual a k, e essa probabilidade a gente deu uma cota para ela que era lambda t elevado a k sobre k fatorial
E se a gente somava sobre o número de caminhos ruins, né, aparecia um outro fator exponencial em K. Que é importante no final das contas e K fatorial cresce mais rápido do que qualquer exponencial de K. Tá. Mas do que eu estou querendo chegar? Estou querendo chegar ao seguinte, se a gente faz a conta, a gente vê que a probabilidade do estado em zero no processo quadrado em M ser diferente do estado em zero, processo em T, no processo com M', bom, essa é a probabilidade para todo M maior ou igual a M', essa probabilidade é maior do que 1 menos uma coisa que é tipo, bom, um número C que depende de um monte de coisa, às vezes o tempo dividido por K elevado a K. Isso resulta daquela prova que a gente deu, usando o fato de que, bom, se eu botar aqui, fica com... Tem aquela desigualdade que diz que K fatorial é maior do que K sobre E elevado a K. Né? Falta aqui. E aí você... Bom, enfim. E o que essa fórmula diz pra gente de último, né? Bom, aqui é M' é maior do que M, perdão. E aqui não é K, é M, justamente. Bom, e tem uma constante aqui fora também. Isso é uma estimativa que sai da prova, tá certo? Só fazer as contas. Hein? O que isso diz pra gente? Isso diz uma coisa muito, muito interessante, olha só. Imagina que você considera o processo de contato, né? Aqui a gente não especificou a condição inicial. Mas imagina que você especifica um processo de contato com condições iniciais do seguinte tipo. O processo número 1, você bota uma certa configuração eta 0 aqui dentro e uma configuração eta 1 fora. E isso daqui é a mesma caixa de antes, né? Eu tenho lado 2m mais 1. E o processo 2, você vai fazer uma coisa diferente, você vai botar a mesma configuração dentro e vai botar uma outra configuração fora. Eu afirmo que segue disso que a gente acabou de dizer, que por um tempo t menor do que m, né, muito menor do que m, você não vê diferença entre esses processos aqui no sítio 0. Estou querendo dizer o seguinte, observa, você tem um processo 1 aqui, em que você pode perguntar qual é o estado do 0 no processo 1. E você pode perguntar qual é o estado do 0 no processo 2, aqui. E a minha afirmação é que a probabilidade, né, usando a mesma construção gráfica, né, você tem um acoplamento natural dos dois processos aí, a probabilidade desses dois processos serem iguais no tempo t, e de fato em qualquer tempo anterior a t, ela é maior ou igual que 1 menos, bom, 2 vezes a probabilidade que você vê ali em cima. De fato, nem precisa desse 2 aqui. Por que isso? Porque com probabilidade alta, se você olhar o processo 1, o estado do 0, ele corresponde ao mesmo estado que teria se o processo tivesse restrito a essa caixa. E se você olhar o processo 2, o estado do 0 corresponde ao mesmo estado que você teria num processo restrito a essa caixa. Os processos restritos à caixa são exatamente iguais. Tá certo? Então, Oi? Não. Bom, em algum contexto talvez sim, mas o que eu estou dizendo é uma propriedade de... normalmente a gente chama isso de velocidade finita de propagação de informação. Isso quer dizer... Bom, e eu acho que está mais ou menos claro por quê, né? Porque está dizendo que se você olha... se você quer saber o estado de um vértice, uma outra maneira de expressar isso é dizer o seguinte, pega dois vértices que estão muito distantes. Bom, M aqui é muito grande. Bom, pega... M'. Aí você pode perguntar qual é o estado desse vértice e qual é o estado desse. Tem alguma dependência entre eles? E aqui eu estou interessado em um tempo que é muito menor do que a distância. Aí o que você faz para argumentar que não tem muita diferença entre eles? Que não tem diferença praticamente, que a distribuição é quase independente. Você diz, olha, esse cara aqui se comporta como se estivesse num processo restrito a essa caixa. E essa caixa tem lado, sei lá, m sobre 3. Esse outro cara aqui se comporta como também se estivesse na caixa de lado, na verdade aqui é 2m sobre 3, né? Mas, enfim, de metade de lado m sobre 3.
Esses dois processos restritos às caixas são independentes, né? Então, o que eu estou dizendo é que, basicamente, para um tempo muito menor do que a distância, esses dois caras se comportam como criaturas independentes. Isso você pode generalizar para botar mais vértices aqui. Pega um conjunto de vértices aqui, S1, conjunto S2, e aí você dá algum tipo de argumento que para você ver a dependência entre eles, é necessário que haja um caminho. Bom, você pega uma caixa grande ao redor desse, uma caixa grande, tem que haver um caminho, blá, blá, blá. Então você consegue resultados muito fortes que te dizem que... o nome é esse mesmo, velocidade... de fato, normalmente a gente diz velocidade linear de propagação da informação. O que você quer dizer é o seguinte, para você ver alguma influência disso nisso aqui ou vice-versa, alguma dependência entre os dois, você precisa ter um tempo que é da ordem da distância entre os dois conjuntos de vértices que você está considerando. E aí isso aqui é uma coisa ligeiramente diferente, porque a gente está só preocupado com qual é a influência do que acontece fora dessa região no vértice zero, né? E aí mas também a gente chama de velocidade finita de propagação da informação. Tem um fato que a gente aprende normalmente cedo sobre a equação da onda, né? Que se você está preocupado com o estado de um certo vértice, uma posição x no tempo t, aqui a gente tem a equação, então, dtu igual a dx ao quadrado u, bom, talvez com uma velocidade aqui. Aí a gente aprende que esse estado aqui só depende de um certo cone, né? Tem o cone de luz da equação da onda aqui. Para saber o estado em x e t, você só precisa olhar a condição inicial num disco de raio. O raio aqui eu acho que é justamente c vezes t, ou seja, isso, ao redor do ponto x zero aqui. Vocês já viram isso alguma vez na vida, não? Oi? Oi? Ah, obrigado. É que probabilista gosta mais da equação do calor do que da equação da onda. Enfim. Obrigado. Mas existe uma conexão entre essas duas coisas? Não existe. Não existe, porque... Não, que existe na medida que dá para você criar modelos microscópicos probabilísticos para a equação da onda e ver isso aqui aparecer. Mas não é uma relação direta. Eu só quero dizer que essa ideia de velocidade finita de propagação é uma coisa que tem outras origens, né? Quer dizer, já se fala disso quando você estuda a equação da onda, e aqui você tem uma versão probabilística, né? Quer dizer, não é que não tenha influência, mas a influência ela cai muito rápido com a distância. Esse é o ponto. Quer dizer, aqui você não tem influência, ponto, né? De fato, a gente tem o chamado princípio de Huygens, que diz que em dimensões 3 ou superiores que são ímpares, o valor em xt só depende do valor na fronteira desse disco aqui. Isso quer dizer que os sons que a gente está ouvindo agora, eles não vão se preservar para sempre, em algum sentido. Você não está... Bom, tá, essa discussão eu posso entrar em outra hora, mas se o princípio de Huygens não valesse em dimensão 3, a gente já está num mundo muito chato em que vocês iam ficar ouvindo a minha aula para sempre. Mas, infelizmente, não é o caso. Aqui a gente tem uma coisa mais fraca que esse princípio de Huygens, mas a gente tem esse argumento, então, que diz que, de um ponto de vista, né, probabilístico, você tem uma espécie de quase independência das condições iniciais fora de uma caixa. Independência eu nem estou falando. Aqui eu estou falando no sentido probabilístico mesmo, das variáveis aleatórias quase independentes. Aqui eu estou falando no sentido mais básico mesmo, né? Será que isso daqui muda? O processo muda se eu mudo os pontos aqui fora? Mudo quem está saudável ou são aqui fora? E a resposta é que não. Isso é bem importante, na verdade. Tem vários argumentos que você faz usando esse tipo de coisa aí. Bom, tá bom. Isso é uma propriedade de todos os... Bom, é uma propriedade que a gente consegue provar para todos os processos que têm esse tipo de representação gráfica, com certas condições nas taxas e nas coisas. E agora eu quero enunciar o tal teorema geral que eu disse que eu ia provar. É meio assim, o enunciado dele é bem chato, tá certo? Então vamos lá. Tem um grafo, só para facilitar. Um grafo em que o grau máximo é delta finito, ou seja, todo mundo tem no máximo delta vizinhos,
e V enumerável. Agora você tem uma sequência aqui de subconjuntos finitos de E. De E não, de V. Pode ter repetições na sequência aqui. Você tem, para cada conjunto desse aqui, você tem uma taxa não negativa. E você tem uma função. Bom, vamos dizer que aqui você tem 0,1 elevado a V, mas também valeria se eu botasse qualquer conjunto aqui finito de estados. Bom, de fato vale maior generalidade ainda. Você tem uma função desse tipo aqui, associada ao SI da seguinte forma. Se você pegar dois elementos do seu espaço aqui, do 0,1 elevado a V, e eles coincidem fora do SI, então eles continuam coincidindo fora do SI depois que você aplica a função HI. Então a ideia é que a gente quer estudar o processo que acontece em que você aplica a função HI, a taxa QI, mas de uma maneira especial. Essa função HI ela tem a propriedade de localidade. O que quer dizer isso? Bom, vamos pensar que no caso do processo de contato, deixa eu dizer quem são os conjuntos. Os SIs são ou conjuntos unitários, contendo só um vértice, ou você tem dois vértices com um A vizinho de B. E aí, quem são as funções que você aplica? Bom, quando você tem uma transição associada a um vértice só aqui, a gente sabe que é a transição que o cara passa de doente para saudável, né? Se é que ele estava doente. Então, você está dizendo, você só está mudando o estado daquele vértice A correspondente. Quando você tem uma transição correspondendo a dois vértices, bom, é porque tem um vizinho passando a doença para outro. Então, só o estado daqueles dois vizinhos pode mudar, os outros estados não vai mudar. De fato, só o estado de um dos caras vai mudar, né? A gente sabe que um passa a doença para o outro, esse um fica igual e o outro eventualmente fica doente. Mas a gente então sabe que tem essa, quer dizer, cada transição possível, né, cada função que você aplica está associada a um certo conjunto finito. Aí agora ainda tem algumas condições a mais aqui. Então aqui para cada I pertencente a N, a gente tem essas duas coisas. E deixa eu apresentar uma condição a mais aqui. Bom, tá, deixa eu dizer. Oi? Tem infinitos SIs. Então aqui a gente tem um monte de SIs. A gente tem, na verdade, tem um SI para cada sítio. Que descreve a função associada que faz o cara ficar saudável. A gente tem um SI para cada par para tornar isso aqui doente. E a gente tem também na verdade SIs repetidos para cada par. Para cada par eu quero dois conjuntos porque eu quero duas funções. Uma que faz esse cara contagiar esse e outra que faz o contrário. Tá certo? E aí, como eu falei, aqui você pode ter repetições, né? Bom, ainda está faltando duas condições aí. Oi? Não, um até infinito. Agora tem mais três condições aqui. Uma é que
Isso tudo é para facilitar, dá para enfraquecer, mas enfim. Não foi. Suponha aqui, para cada, vou dizer aqui, o supremo em I do diâmetro de SI é finito. O que é um diâmetro de SI? É o máximo sobre dois elementos do SI, do mínimo, do menor K, tal que existe, você consegue andar de x para y em k passos no grafo, né? Então, o diâmetro no sentido de grafo, né? Quando você tem um grafo, você tem uma métrica natural associada a ele, um grafo conexo, né? Que é, bom, dados dois vértices, qual é a distância que você precisa, de quantos vizinhos você precisa passar para ir de um para o outro, né? Então, é o diâmetro nessa métrica. 2 é que todo... bom, é o seguinte... Isso, que o supremo das taxas também é finito. Três bom, eu vou dar algum nome para esse supremo aqui. Certo? Isso, então tem uma espécie de um... Não, tá certo, isso aqui eu nem preciso, do jeito que eu não sei, eu nem preciso disso aqui. Então, bom, defina... Tá, deixa eu botar aqui de uma forma mais bonitinha. Bom, tome uma sequência lambda I de subconjuntos de V finito crescendo para V. Associa cada tá aí e bom fixe deixa eu botar aqui, fixe meta 0 pertencente a 0, 1 V e associe a cada alta I ou processo marcoviano xt delta I sobre 0, 1 não é delta aí, tô falando delta aí, esse é lambda aí, a letra é o lambda maiúsculo. Associar com condição inicial eta restrito a esse lambda aí e usando a usando a construção gráfica natural. Então esse é um termo muito mais difícil de enunciar do que de entender uma vez que você entende enunciado. Bom, não sei se fez sentido o que eu falei, mas enfim. E com a construção gráfica natural. Bom, o que é isso? Deixa eu resumir aqui. Isso é cada SI tem um processo de Poisson com taxa QI e a transição
HI é executada. Bom, os processos são independentes, né? Aqui é só para quando este processo toca. Ou quando esse processo tem uma chegada. Roberto, Oi, posso fazer uma pergunta cultural? pode. Essa velocidade linear de propagação da informação é uma coisa própria da exponencial, do processo de Poisson, ou isso se vê em outros processos? Tem uma coisa que eu não estou tocando, né? Por que, assim, a pergunta preliminar, por que o processo de Poisson aparece sempre que se define um processo markoviano? Isso tem a ver com uma... Eu toquei nisso implicitamente, mas não falei explicitamente, então é bom que eu diga agora. Um dos primeiros teoremas que a gente provou foi que o tempo de transição no processo markoviano é sempre um exponencial, né? A gente sai do estado. Então, isso significa que as transições do processo markoviano em espaço discreto estão sempre associadas com exponenciais. O que isso tem a ver? Isso tem a ver o seguinte, a versão disso para sistemas de partículas é que se de alguma forma as suas transições estão associadas não com os pontos do processo de Poisson, né, que tem espaços exponenciais, mas com outras distribuições, por exemplo, sei lá, bota uma distribuição que é o tempo de espera entre duas transições é uma variável aleatória uniforme em 0,1, por exemplo. Isso não vai te dar um processo markoviano em geral. Aí babou. Mas aí você pode dizer, tudo bem, eu não me importo com markovianidade, eu quero um processo. De repente, na minha aplicação é mais natural tempos uniformes, ou são mais naturais tempos uniformes. E aí você pode, dada uma distribuição, por exemplo, uniforme em 0,1, perguntar se tem velocidade finita de propagação da informação. E aí a resposta é que para distribuições naturais, por exemplo, a uniforme, você tem. Você consegue provar. O argumento fica menos limpo do que esse, porque no final das contas eu provei que a probabilidade de um caminho ser ruim é a probabilidade de uma Poisson ser menor ou igual que alguma coisa. Né? Então, você tem que achar um argumento equivalente, digamos assim, que não faça uso da Poisson. Que o fato de usar processo de Poisson significa que nessa hora aparecem variáveis aleatórias de Poisson para você fazer as contas. Mas então, assim, resumindo muito, no final das contas, você vai ter, para certas distribuições pelo menos, você vai ter um processo bem definido no ZD todo. Mas aí é uma coisa bem dependente da distribuição. Se você imagina distribuições que tipo... Bom, na verdade eu tenho que falar isso com cuidado. Imagina que se você botar uma distribuição que tem uma probabilidade muito grande de você fazer... Deixa eu pensar. Eu acho que a distribuição ela tem que ter uma propriedade de continuidade em 0. Você tem que tomar variáveis aleatórias, né, para esses intervalos que sejam... Isso é uma condição necessária, não necessariamente suficiente. Não sei se tem uma condição suficiente conhecida para isso. Mas se você disser que as suas transições, se elas, por exemplo, têm probabilidade positiva de acontecer em tempo 0, aí você tem uma bagunça completa. Tem um monte de gente tentando fazer transição logo no início do processo. E se você pegar um processo em que a probabilidade de você ter uma transição num tempo epsilon muito pequenininho é grande também, você pode ter problemas, porque você vai ter vai ter uma coisa tipo percolação, né? Vamos olhar todos os sítios que tentam fazer uma transição, ou todas as arestas que tentam ter uma transição nesse tempo entre 0 e epsilon. E aí se você tiver uma componente infinita aí, digamos assim, você não tem as coisas bem definidas, né? Não tem essa propriedade de propagação finita da informação. De fato, acho que nenhum processo está bem definido. Certamente, não como limite, né? Que é o que a gente está fazendo, limite de regiões cada vez maiores. Mas, no final das contas, eu acho que... vamos ver o que eu estou falando. No final das contas, eu acho que para o uniforme funciona e para outras famílias de variáveis aleatórias razoáveis tudo funciona também. Mas não sei se tem uma teoria geral dizendo o que acontece em geral. Tá. Mas agora voltando aqui. Bom, então...
para todo vértice, que eu vou chamar de zero de propósito aqui, para todo zero em V é ótimo. Vamos botar uma barra em cima aqui só para, sei lá, distinguir o cara. Não vou fazer isso não. Bom. Então, vou botar aqui. Então, existe uma constante que depende apenas de G. Depende apenas de G e dos outros parâmetros do modelo aí, de G, dos SI e tal. Bom, depende apenas do modelo e não de os AIs, por exemplo, tal que bom, eu tenho que trocar essa letra aqui, porque senão vou ter dois Is aí se misturando. Tal que a probabilidade de para todo M' maior ou igual a M. Bom, tal que para todo V pertencente a V e para todo T maior ou igual a zero. Agora sim. Probabilidade de eu ter a coincidência entre processo na região γm de V no tempo. Bom, vou botar aqui. Essa probabilidade aqui ela é alguma coisa do tipo 1 menos uma constante T sobre... Bom, uma coisa que tem que aparecer. Eu acho melhor passar isso para cima, senão ninguém vai ler. Então a probabilidade de você ter a coincidência que você está procurando, né? É o processo não depender mais da região. Ela vai ser uma coisa engraçada, que eu vou escrever agora. Ela é pelo menos 1 menos, bom, não é tão engraçada assim, CT, distância do V para o complementar do M, elevado à distância do V para o complementar do M, dividido pela constante. Bom, isso é meio engraçado, mas vamos ver o que está dizendo, tá? Bom, em primeiro lugar, está dizendo o seguinte, bom, eu fixei o V, eu tomei um certo T, um tempo, né, que eu vou esperar, e eu estou dizendo o seguinte, se você tomar uma região dessas lambda M, de modo que a distância do V para o complementar, essa distância seja muito maior do que T, então isso aqui é suficiente para garantir que tomando qualquer região maior você vai ver provavelmente a mesma coisa. Isso com probabilidade alta, né? Se essa distância do V para o complementar, bom, vou botar aqui, o lambda M está aqui, se a distância do V para o complementar ela é grande, muito maior do que T, então provavelmente o processo no infinito, né, o limite, é a mesma coisa que o processo que você está vendo aqui. E aí tem essas constantes, essas coisas todas, mas isso não importa muito. Então, o que eu estou querendo dizer é que sobre essas hipóteses aí gerais, que em princípio permitem transições que envolvem um monte de vértices simultaneamente, ou coisas desse tipo, né? Vocês lembram, né? No processo de exclusão, a gente tinha transições que envolviam dois vértices, né? Então, aqui eu estou perguntando transições que em princípio podem envolver um número arbitrário de vértices, mas um número arbitrário finito. A gente está impondo essa condição de diâmetro finito aqui. E aí isso está dizendo que de alguma forma se comporta da mesma maneira que o outro processo, né? No sentido que existe um limite bem definido para as trajetórias de um dado vértice. E como é que a gente prova esse teorema? Esse teorema é muito mais geral do que o outro, mas a prova é basicamente, usa basicamente as mesmas ideias, certo?
Qual é a ideia? Bom, aquela prova, se vocês se lembram bem, ela tinha três coisas importantes. A primeira era definir o que é um caminho, né? E argumentar que Bom, primeiro definir o que é caminho e aí definir o que é o caminho ruim, que é o caminho que carrega informação de fora da região que você está interessado, né, para dentro. E argumentar que um caminho ruim... Então, tinha que existir um caminho ruim para você ver a diferença entre os processos. E aí Então, depois disso, você provar que a probabilidade de um caminho ruim de fato estar lá era uma coisa muito pequena. A gente usava aquele argumento da Poisson para provar que era muito pequena e provava que o número de caminhos ruins, de possíveis caminhos ruins, cresce exponencialmente com o comprimento. Então, o que seria um caminho ruim aqui? Da prova, é mais um dicionário para traduzir a outra prova nessa prova aqui. A ideia da prova é essa aqui. Bom, vamos primeiro dizer que um caminho é algo desse tipo aqui. Bom, agora, lembra, naquele caso as transições estão sempre relacionadas a pares de vértices vizinhos, né? Nesse caso, elas estão associadas a conjuntos aqui. A transição associada com a função HI, ela acontece dentro do conjunto SI, quer dizer que ela só pode mudar o estado dos vértices dentro do conjunto SI. Bom, na verdade peraí. O que eu fiz? Não, está faltando dizer aqui também que eu quero que HI ômega de GSI... na verdade, essa condição aqui é mais fraca do que eu preciso. Eu quero isso aqui. Não me adianta nada o que eu estou fazendo. Bom, talvez adiante, mas a condição que eu quero mesmo é outra. Deixa eu ver se adianta. Aqui eu mantenho, né? Tá. Não, tá bom isso aqui. Mas tá bom, eu vou botar a condição que eu tinha pensado e por algum motivo eu escrevi uma outra condição diferente. Essa condição aqui é mais forte do que eu tinha botado. Quer dizer que a função HI, ela não modifica a configuração fora do conjunto SI. É essa a condição que eu estava pensando. Eu acho que a outra também basta, mas essa aqui talvez seja mais simpática, não sei. Bom, o que é um caminho, então? O caminho é... Aqui as transições estão associadas com conjuntos, né? Então, eu vou definir um caminho como sendo uma sequência de conjuntos ou de índices de conjuntos com a seguinte propriedade. A primeira coisa é que o caminho começa do lado de fora da região lambda n. Isso significa, então, que o conjunto S1 intersecta o complementar de lambda n. 1.2, eu quero que os conjuntos consecutivos aqui, eles se interceptem. Antes meus caminhos começaram com 0, né? Então eu vou botar o 0 aqui. Então aqui é I0. Em 1.3 é que o último conjunto aí do caminho, ele contém o vértice em que eu estou interessado. Bom, vamos tentar entender o que isso está dizendo. E por que isso vai ser importante, como na outra prova os caminhos ruins foram importantes. Bom, então deixa eu definir logo o que é o caminho ruim aqui. Para cada I, considere
processo PI de Poisson associado a SI, que tem taxa, né? Okay. E aí vamos dizer o seguinte, um caminho ruim, ele é um caminho com a seguinte propriedade adicional. Existem tempos T0, T1, T2 até TK com T0 pertencendo ao processo de Poisson do I0, T1 pertencendo ao processo de Poisson do I1, TK pertencendo ao processo de Poisson do IK. E aí a afirmação que a gente tem que provar agora é que, bom, para acontecer aquele evento, né, para acontecer o evento ruim, né, vamos chamar então ruim, M é o evento de existir um S menor ou igual a T e existir um M' maior ou igual a M, tal que você vê a diferença, né? Então, esse evento aqui está, bom, vou dizer assim, está quase certamente contido aí. E eu já vou dizer o que eu quero dizer com esse quase certamente. Ele está quase certamente contido no evento existe um caminho ruim. Então, de novo, qual é a afirmação? Tentar desenhar a afirmação. É parecido com o que a gente fez da outra vez, né? Mas deixa eu desenhar no plano assim. O conceito de caminho, né? Eu tenho aqui o vértice V que me interessa e eu quero saber se o estado dele no tempo T ou algum tempo anterior a T foi influenciado pelo que tem aqui fora dessa região. Ou pode ser influenciado pelo que tem aqui fora dessa região. O que a gente vai argumentar é o seguinte, bom, para ele ser influenciado é porque em algum momento antes do tempo T teve uma transição associada a esse cara, envolvendo um certo conjunto, em que alguém aqui dentro era diferente. Diferente nos dois processos que a gente está considerando. O processo na região lambda M e o processo na região lambda M maior. E aí, para isso acontecer, para ter algum cara diferente aqui, tem que ter uma outra transição associada a alguma diferença. E isso vai recuando, né? Quer dizer, aí pode ter uma transição para cá, outra para cá, outra para cá. E alguma hora você tem que sair da região. Então, você tem que ter um caminho ligando o V para cá e tem que ser um caminho ruim, porque tem que ser verdade que esse processo aqui toca antes desse, para você poder carregar a diferença, né, para dentro. A gente vai argumentar isso agora. E, bom, como é que argumenta isso? Da outra vez a gente meio que fez na base do quadro negro, né, desenhando. Deixa eu dar o argumento um pouquinho diferente aqui. Então, vamos fixar, né, prova da afirmação. Fixa um M', né? E vamos tomar esse conjunto aqui, ds é o conjunto
de todos os Ws pertencentes, lembre que, fixo M' maior ou igual a lembre que o lambda de M' contém o lambda M. Então vamos olhar para todos os vértices que são diferentes nos dois processos. Ou que já foram diferentes em alguns dos processos. Então, isso aqui, o argumento também não vai ser tão detalhado assim, mas está mais próximo de um argumento formal, né? Ao invés do desenho. Bom, é um argumento formal, mas sem todos os detalhes. Como é que esse... Então, eu estou olhando o conjunto dos vértices que são diferentes nos dois processos, tá certo? Como é que é o conjunto D0? Como é que é a receita, né? A receita já está quase toda apagada, mas eu estou dizendo... Bom, eu escolho uma condição inicial para o grafo todo, né? E aí eu rodo dois processos. Eu rodo um processo só dentro dessa região e outro processo dentro dessa. E eu pergunto, onde é que esses dois processos são diferentes? Na verdade, aqui é lambda n. Onde é que esses dois processos são diferentes? Oi? D0 é vazio. O que está sendo dito, então, é que no início os dois processos são exatamente iguais dentro da região lambda m, porque eles começam com a mesma condição inicial. Então, vamos lá. Vamos desenhar as duas regiões como dois quadrados aqui. Vamos esquecer... Então, no início, a gente está dizendo os dois processos são iguais aqui dentro. E aí vão começando a ter transições, né? Associadas a conjuntos que estão aqui fora, ou que estão aqui dentro, ou que fazem assim na fronteira. Lembra, a gente está olhando transições aqui. Bom, se vocês quiserem, pensem no processo de contato mesmo, que talvez ajude. As transições estão sempre associadas com arestas no processo de contato, no de exclusão e vários outros, né? Então porque isso eu estou dizendo aqui, o processo que passou nesse cara tocou, aconteceu alguma coisa ali, possivelmente. Tocou desse, tocou desse, tocou desse. Qual vai ser o primeiro momento em que o conjunto D0 vai deixar de ser vazio? Em palavras. Oi? Isso, pois é. Na verdade, quer dizer, se tiver tudo dentro do maior, que tiver aqui, também não tem problema, né? O que precisa é pegar um conjunto, né? Um aresta, um conjunto na fronteira aqui. Tá certo? Aí, nesse momento, você passa a ter um conjunto assim. Esse passa a ser o D. E a partir daí, quando é que esse conjunto D vai crescer, né? Aí tem duas possibilidades. Ou você pega um outro cara na fronteira para mudar, ou toca alguma coisa aqui, que já intercepta um desses caras que já existiam. Aí só assim você consegue criar uma diferença. Tá. Vamos, então... E, bom, vamos tentar escrever isso com algum cuidado, pelo menos. Tá certo? Bom, ordene os tempos de chegada de todos os DPI. De todos os processos PI com SI contido em M. E isso significa, então, que a gente tem
uma sequência de pontos, cada um é, sei lá, T1, T2, T3, T4, até Tm, bom, e aqui até o tempo T. E aqui eu estou interessado no processo PI até o tempo T. Com SI contido na região maior. Então, cada tempo desses aí, vamos chamar esses tempos então, você tem tempos T1, T2, T3, Tm, e cada um desses está associado a um certo subconjunto aqui. SA1, SA2, SA3, SAM. Bom, e aí? E aí você observa agora o seguinte. Em primeiro lugar, né, a gente está ordenando todos os caras que são relevantes, que podem fazer o estado mudar. Então, certamente, esse conjunto de diferença não cresce nos intervalos de tempo entre esses caras aqui. Ele só pode mudar nesses instantes de tempo. Então, e aí a afirmação que eu faço aqui, a afirmação dentro da afirmação é a seguinte. O dTi, ele é igual ao dTi menos 1 se o S, A, I, o conjunto que você está mexendo, está contido no complementar da região menor, ou SAI bom, está contido aqui, ou então o SAI não intercepta o dTi menos 1. Estou dizendo o seguinte, imagina então que você tem um conjunto de vértices em que os dois processos são diferentes. Que está aqui dentro. Fora então do que é laranja aqui, os dois processos são iguais. E aí você vem uma transição que, por exemplo, envolve esse bloquinho aqui. Lembra que a nossa função, então esse aqui seria o conjunto SAI. O que a gente faz no tempo SAI? Lembra que no tempo SAI, né, nesse tempo TI, é aplicada a função H do conjunto AI, que não altera os estados de vértices fora de SAI. Pode, por isso que eu disse aqui, ou você tem, eu estou querendo condições para o conjunto não mudar. As condições para o conjunto não mudar são, ou ele está contido todo no exterior, ou então ele não intercepta o conjunto atual. Ah, não, tá certo, entendi o que você está falando. Ou aqui, vamos botar aqui, que se SAI, então é ou isso aqui, e aí tem uma cláusula dupla aqui. Não, mas peraí, isso tá ruim, deixa eu botar certo. Pois é, eu tinha falado isso antes, né? Mas o que eu quero então é um deixa eu apagar isso aqui momentaneamente.
Bom, DTI nas seguintes situações. A situação número 1 é que o SAI está contido no exterior da região. E a outra situação é o SAI está contido no interior, totalmente contido no interior, e, além disso, ele não intercepta o conjunto diferente anterior. É isso aqui. Isso aqui garante. Não, se ele tiver... Eu estou dizendo o seguinte. Essa aqui são nas seguintes situações. Nessas situações, você não muda o conjunto diferente. Nas outras, você muda. Então, a situação do bordo não está nem aqui, nem aqui. Então, ela pode mudar. Quero que o SI esteja contigo intersecte o conjunto. Mas o HI tem as dinâmicas diferentes por parte de dentro e por parte de fora. Isso era para estar excluído na hipótese, né? Ou não? Peraí, será que eu escrevi a hipótese direito? Eu tenho esse problema que eu sei provar os teoremas, mas eu não sei só as hipóteses. Isso às vezes acontece. Então, a minha ideia, quer dizer, a ideia que é a seguinte. Bom, qual foi a condição que eu botei, então? Eu botei que... Bom, aqui a gente tem que usar o fato... O que eu quero aqui, né? Bom, talvez... Agora eu estou na dúvida se eu escrevi a condição corretamente. É que... Se... você tem dois estados... Bom... agora eu sei que eu fiz diferente. A ideia é que eu fiz errado. Mas, na verdade, eu botei duas condições que não são a condição... A condição correta era parecida com o que eu tinha posto primeiro, mas é a seguinte. Bom, qual é a hipótese? Eu preciso da seguinte hipótese. Eu quero o seguinte. HI de ômega restrito a SIC, isso aqui eu botei. É ômega restrito a SIC. E a segunda coisa é que... HI de ômega. Bom, se você tem duas configurações que concordam dentro do SI, então elas continuam concordando depois que você aplica a H. Tá, então eu tinha posto isso aqui pensando nisso, mas eu precisava das duas coisas. E isso é exatamente o que a gente tem no processo de contato, né? A gente está dizendo, bom, você não altera nada fora do conjunto que você escolheu, que tocou, e dentro do conjunto você tem duas configurações iguais, elas vão continuar iguais ali. Então isso para mim é uma função que age localmente no conjunto SI. E aí você tem que pensar, bom, como é que você faz para aumentar o conjunto diferente? Né? Agora sim, a figura faz sentido. Bom, esse conjunto aqui, então, é o DTI-1. Ele tem vários pedaços aí. E aí, certamente, se eu ajo aqui fora, eu só posso mudar a configuração aqui fora, pela regra 1 ali, né? Eu só posso mudar a configuração dentro do retângulo. Então, aqui eu não vou aumentar o conjunto diferente, né? Porque eu não estou mexendo aqui dentro. E aqui? Bom, essas duas configurações são diferentes no conjunto laranja. Mas repara, o que está fora do azul não pode ser alterado pela função HI. A função HI ela só altera o que está dentro do conjunto azul. Por outro lado, as duas configurações até agora elas são iguais aqui dentro. E esse é o ponto fundamental. Isso está mais claro, talvez? Não sei. Hã? Não pode acontecer que... Oi? Não entendi. Assim? Pode, mas de novo, eu estou colocando uma condição... tá, essas situações aqui... deixa eu dizer dessa forma que fica mais preciso. Para que... é suficiente que... aconteça isso aqui. Tá certo? Então, realmente, pode acontecer
de mesmo você tendo interseção aqui, ou mesmo você estando no bordo, não alterar. Mas é suficiente que isso aí ocorra. Isso é que é importante para a gente. Tá, agora sim. Então essa é a condição que eu preciso. Bom, então agora, repara que o evento ruim, para o ruim acontecer, né, para que aconteça de você ter xs, vamos aí, de v, diferente de xs, delta m' de v, para algum s menor ou igual a t, é necessário que o V pertença ao conjunto dt. Esse é um conjunto diferente no tempo t. A gente está tomando o Vzinho aqui dentro e perguntando, quando é que os dois processos são diferentes aqui? Bom, tem que ser verdade que esse conjunto diferente alguma hora pega esse cara. E agora a gente está mas a gente está vendo de que maneira o conjunto dt pode crescer, né? De novo, enfatizando o ponto que o Rangel acabou de, para o qual o Rangel acabou de pedir esclarecimento, a gente está vendo condições suficientes, né? Mas o que esse teorema está dizendo é o seguinte: esse conjunto dt, ele só pode crescer de duas maneiras. A primeira é se você pega um S, né? Você toca um S que intercepta o bordo, aí ele cresce, ele cria esse pedaço aqui. Aí pode acontecer isso várias vezes, né? Mas a segunda maneira que ele tem de crescer é pegar um conjunto aqui que não intercepta o bordo, mas está tudo contido aqui dentro, mas intercepta o que você já tem. E aí você pode interceptar o bordo e tal, aí vai crescendo assim, criando essas amebas estranhas, colônias de bactérias aqui, até que alguma hora, bom, deixa eu deixar claro que isso aqui intercepta. E o argumento que tem que ser dado agora é dizer que para isso acontecer, você tem que ter, então, o tal do caminho ruim, né? Quer dizer, eu acho que na figura já está claro olha, como é que você argumenta. Mas você tem que ter... Bom, como é que a gente faz, então? Então, bom, isto significa... que para algum índice aqui, né, para algum desses T's aqui, para algum TJ, você tem que ter o V pertencente ao conjunto SAJ, ao conjunto que você acrescentou, né? Bom, tinha que ter observado aqui também que, em caso contrário, quando isso não ocorre, né, eu tenho que o dTi tem que estar contido no dTi menos 1 união SAI. De novo, usando a propriedade que a função HI não pode modificar nada fora do conjunto SI. Né? Então, se acrescenta vértice ao conjunto diferente, isso é porque você acabou de mexer no conjunto aqui. Então, a gente tem que ter, para que o V seja diferente, tem que ter alguma hora que ele estava contido no conjunto no SAJ da vida. Certo? E das duas, uma, onde SAJ não está contido nem em λm, nem em λm', ou seja, está no bordo, né? Ou SAJ intersecção com dTJ menos 1 é diferente vazio. Certo? Agora, toma um vértice W pertencente ao dTJ menos 1 e repita o raciocínio. Desculpa. Tome um W pertencente a dTJ menos 1 interseção a SAJ e repita o raciocínio. O
que é repetir o raciocínio? Você vai ver que ele pertence a algum conjunto SAL que intercepta a borda, né, na fronteira, ou com SAL intersecção DTL-1 diferente de vazio. O que você está dizendo? Não, na figura é assim. Está dizendo, bom, você quer saber por que os dois processos estão diferentes aqui no V? Você pega o V, aí você diz, bom, tem algum conjunto, né, em algum momento esse cara ficou diferente. Então, das duas, uma, né? Uma é a situação que você se conectou à fronteira aqui. O V foi conectado à fronteira para uma transição. Esse aqui é um caminho ruim de comprimento 1, né? É um momento que tocou, você criou um caminho ruim, um conjunto que liga o V à fronteira diretamente. A segunda alternativa é esse cara ficou diferente porque tinha algum conjunto, incluindo ele, que tocou, mas então isso significa que o conjunto diferente já interceptava isso aqui. Né? Então você pega um cara aqui, o W. Aí das duas, uma. Ou esse cara está ligado diretamente à fronteira, e aí você tem um caminho ruim de comprimento 2, ou esse cara está ligado a algum conjunto que já estava ligado a um conjunto diferente antes. E aí você continua. Nesse cara aqui, ou ele está ligado à fronteira, ou então ele está ligado a alguém que já estava ligado ao conjunto ruim antes. Então, das duas, uma, né? Em cada passo, ou você chega na fronteira, ou você encontra alguém que intercepta um conjunto ruim anterior, um conjunto diferente anterior. E como você está sempre andando para trás no tempo, né? Você achou um tempo TJ, depois você tem um tempo menor do que né? E esse L aqui, esse índice do tempo em que o W ficou diferente, tem que ser, não pode ser anterior, né? Porque o W já estava no conjunto diferente no tempo TJ menos 1. Então, eu estou dizendo o seguinte, cada vez que você aplica esse raciocínio, você recua no tempo e você acha um vértice que era diferente antes do vértice anterior ficar diferente. Bom, por que eu estou dizendo por que é importante recuar no tempo? Porque a gente aplica, no fundo, aqui uma indução, uma recursão, se vocês quiserem, né? Então, eu começo com V. Eu pergunto, esse cara é diferente por quê? Ou ele estava numa aresta que intercepta a fronteira, ou ele estava numa aresta aqui, numa hiperaresta, sei lá, num conjunto, que intercepta o conjunto diferente anterior a ele. Aí eu repito, né? Ou esse cara se conectou à fronteira, ou ele estava num conjunto que já era diferente antes dele. E aí com isso você consegue essa sequência de conjuntos. Bom, então qual é o resultado final disso? Bom, note que neste caso, a gente tem que o TL é menor do que o TJ menos 1, que é menor do que o TJ. Então, repetindo, recursivamente, podemos encontrar um SAJ SAJ contém V com SAJ interseção DTJ menos 1 diferente de vazio. Aí você pega um W aqui dentro. Aí você acha um SAL, um W com SAL D interdtl menos 1 diferente vazio. Aí você acha um W' aqui dentro, um SAR pertencente a W', um SAR inter DTR menos 1 diferente vazio. Aí você acha um W, duas linhas aqui. E cada vez que você repete isso, você está achando um conjunto anterior no tempo, né? Onde já era diferente. E meu único argumento agora é o seguinte, o argumento agora é o seguinte,
que esses conjuntos todos que você está escolhendo, eles se interceptam e eles têm que te levar para a fronteira. Quer dizer, quando é que você tem um caminho? Um caminho tem que ter conjuntos que sucessivamente vão se encontrando, né? Que tem interseção não vazia. E o primeiro deles tem que interceptar o lado de fora da região lambda m. Então, esses dois caminhos se interceptam? Sim, né? Esses dois conjuntos se interceptam? Sim, porque o W pertence a esse e pertence ao SAJ também. Esses dois se interceptam? Sim, porque esse W' pertence ao SAR e pertence ao SAL também. Então, isso aqui, e bom, em alguma hora você vai encontrar um conjunto SA... Estão faltando letras no meu alfabeto agora. C, sei lá. E esse conjunto aqui é SAC, que contém o W cheio de linhas aqui, com SAC inter delta M, diferente de vazio, bom, com SAC na fronteira, vou dizer aqui. Isso só, quer dizer, o que está refletindo isso aqui é que se você vai voltando no tempo aqui, inevitavelmente você vai encontrar um conjunto na fronteira. E, de novo, a construção foi feita de um modo que te garante que dois conjuntos desse aqui sempre tem, dois conjuntos consecutivos aqui sempre tem interseção não vazia. Então, é um argumento meio combinatorial aqui. Então, de novo, o ponto fundamental quando você faz essa construção é que se o V está num conjunto diferente é porque ele entrou num conjunto diferente. Isso significa que ele está num conjunto da fronteira que tocou, ou ele está num conjunto que tocou e encontrou o conjunto que já era diferente quando ele tocou. E aí, escolhendo um vértice aqui dentro, você acha um conjunto anterior diferente, que ou intercepta a fronteira, ou que está num conjunto que já era diferente antes ainda. E você garante que esse conjunto SAJ e esse SAL se interceptam. E aí o que você tem que fazer é repetir essa construção, e aí você vai achando a sequência de conjuntos até sair da região que você está interessado. Isso está mais ou menos claro assim, não? Bom, mais ou menos claro é muito fraco, né? Mas assim, eu acho que esse é um ponto do curso parecido com aquele ponto do... se você não olha para uma variável aleatória, ela continua independente de tudo que você fez, né? Assim, é uma conta, no fundo, né? Uma conta tem que fazer direitinho. Uma conta no sentido amplo da palavra, né? Que você tem... você tem que entender o argumento, fazer a indução direitinho para ver que tudo funciona. Mas o ponto-chave é isso que eu falei, que você está sempre recuando no tempo, você está sempre tomando vértices que garantem que você tem uma interseção entre esses conjuntos sucessivos. Tá. Bom, então, só tem um ponto que é minimamente digno de nota, que é o seguinte: quando a gente faz a construção gráfica, sempre tem aquela possibilidade de dar tudo errado, a gente tem que parar, né? Aquelas coisas, vocês lembram como eu defini, né? O processo, quando eu fiz a construção gráfica do processo markoviano em espaço finito, tem aquele evento de probabilidade nula em que eu digo, então o processo não faz nada aqui. Começa do estado x e fica no x para sempre. E aí é por isso quase certamente contido em existe caminho ruim aqui. Eu vou botar aqui. Quase certamente contido QC, bom, vou botar assim. Contido QC em existe caminho ruim. Bom, e daí? E daí o seguinte, com isso aí, sabendo então que, de novo, o evento que a gente quer provar que tem probabilidade pequena está contido no evento de existirem caminhos ruins, né, com esse novo conceito de caminho ruim aí, que tem a ver com conjuntos e tal. E então o que a gente precisa no final das contas é entender a probabilidade de um determinado caminho ser ruim e contar o número de caminhos ruins de um certo comprimento. Mas isso é bobinho, né? Não tem nada muito profundo. Mas deixa eu dar um esboço, então, como é que a gente faz isso. Bom, a gente vai ter que usar as condições do teorema, né?
deixa eu argumentar aqui. Bom, pega um caminho, então. Antes eu tinha representado o caminho pelos índices, mas vou representar assim. Então, o que eu quero dizer com isso, só para lembrar? S0 intercepta, está na fronteira, né? Intercepta delta M não, lambda M complementar. Aí eu tenho que os caras sucessivos, eles se interceptam. E além disso, o SK contém o vértice que me interessa, que é o V. Então, qual é a probabilidade desse caminho ser ruim? Bom. Aqui eu vou precisar de uma coisa que eu defini antes, mas talvez tenha passado batido. Deixa eu botar aqui. Q é o supremo das taxas. E a gente supôs que esse supremo é finito. E eu afirmo, então, que a probabilidade de um caminho ser ruim, ela é, no máximo, a probabilidade de uma Poisson com média QT ser maior ou igual a K. E eu quero dar um argumento para isso aqui. Um argumento resumido, mas é um argumento completo. Quer dizer, no sentido que dá para desidratar e está tudo lá dentro. Bom, como é que é o argumento desidratado, então? O argumento desidratado. Então, quando é que o caminho é ruim, eu vou representar os conjuntos como se fossem pontinhos aqui. Tem processo de Poisson para cada um deles, né? Então, aqui eu tenho processo de Poisson no cara, do outro cara, do outro cara, do outro cara, do outro cara, são todos independentes, né? E esse processo aqui tem uma taxa que é QI0, esse processo tem uma taxa que é QI1, até o QIK. E o que eu preciso para achar esse caminho como ruim? É dizer que eu tenho o primeiro tempo de chegada desse aqui, bom, aqui é o tempo t, vamos dizer. Eu preciso ver a primeira chegada desse, depois a chegada posterior desse, depois a chegada posterior, depois a chegada, tudo antes do tempo t. A gente deu um argumento na aula passada, que continua valendo aqui, que se você quer passar desse conjunto para esse, o mais vantajoso que você tem a fazer é pegar a primeira chegada aqui. Né? O argumento de zero. Não adianta esperar. Se você esperar, você pode perder a chance. Se você não esperar, você só pode ganhar. No momento que você fixa o caminho, isso é verdade. O argumento da aula passada, ele pressupunha que essas taxas eram todas iguais a lambda. E a gente dizia, esse primeiro tempo que você espera aqui é exponencial com o parâmetro lambda. Aí você vai ver quanto é o tempo restante. Bom, o tempo restante aqui, ele, naquele caso, era exponencial com lambda também, né? Porque esse tempo aqui, você condiciona nesse valor de tempo, qual é o momento da primeira chegada depois disso no processo de Poisson. Bom, como o processo de Poisson tem distribuição invariante no tempo, isso é uma exponencial com taxa lambda independente da primeira. O argumento da gente é que eram sempre exponenciais com taxa lambda independente que a gente ia somando. Aqui o argumento é um pouquinho diferente, porque as taxas são distintas, né? Mas tem um truque que a gente pode usar, que é o seguinte. Bom, um processo Poisson com taxa QI é um processo Poisson com taxa Q em que cada ponto é deletado independentemente com taxa, com probabilidade menos QI sobre Q. Está escrito entre aspas que é tipo um slogan, assim, uma dessas coisas para não serem esquecidas. Oi. A implementação é natural.
O processo de Poisson não tem o T, né? O que tem o T, aqui tem um T porque essa é a média, é o processo. O tempo é parte do processo, digamos assim. Né? Eu estou dizendo aqui, um processo Poisson com taxa QI, que eu estou dizendo o seguinte, bom, pega um processo de Poisson com uma certa taxa Q e apaga cada ponto dele independentemente com a taxa 1 menos P, com a probabilidade 1 menos P, ou seja, retém cada ponto com probabilidade P. Esse novo processo é Poisson com taxa P vezes Q. No caso, o P é esse QI sobre Q aqui. Né? Lembrando, o Q é o supremo dos QIs, então certamente esse número aqui está entre 0 e 1. Não é isso? Bom, como é que você prova isso? Isso é aquela propriedade que de vez em quando aparece aqui nesse curso e ao longo da vida, né? Que é a propriedade, bom, a gente chama de thinning em inglês, né? Afinamento do processo de Poisson, mas é que se você pega... aquela história, né? Você lança bolas numa urna, elas têm com o número Poisson de bolas numa urna, cada bola vai para a urna número 1 com probabilidade P1. Então, se o número de bolas total é Poisson com média lambda, o número de bolas que vai na urna 1 é Poisson com média P1 vezes lambda. E, de fato, você olha para as urnas, elas vão ser todas independentes. Então, essa é parte da definição do processo de Poisson. O que é um processo de Poisson, né? É um processo em que cada intervalo de tempo você vê um número de pontos, que é Poisson com variável aleatória Poisson com uma certa média, independente do que está fora. E você vê que, então, esse processo Q, de onde você apaga os pontos, reproduz essa definição. Tá, mas qual é a vantagem disso? A vantagem é que eu posso imaginar que, ao invés de ter um processo de taxa QI0 aqui, eu tenho um processo com taxa Q, do qual eu só retive alguns pontos. Né? Tem esses pontos e tem pontos a mais aqui. E aí eu tenho um outro processo aqui. Então vamos marcar assim em branco os pontos que a gente reteve, né? O processo Poisson com taxa QI0 é esse dos pontos brancos aqui. Aqui também tem alguns pontos que a gente reteve, mas não todos. Aqui tem pontos que a gente tem pontos do processo QI0 e alguns a gente guardou. E por aí vai. Então a probabilidade de você ter o caminho nos processos de Poisson com taxa menor é pelo menos, no máximo, a probabilidade de você ter um caminho nos processos de Poisson com taxa maior. É o mesmo argumento de antes, né? Se dá para você passar só usando os caras que sobraram depois que você apagou, é porque já dava para passar antes sem usar os caras que você... quer dizer, já dava para passar antes com aqueles caras a mais, né? É uma propriedade monótona essa de você ter o caminho ruim. Se você tem mais pontos no processo, fica mais fácil. Então a moral da história é que então essa probabilidade de um caminho ser ruim quando as taxas são variáveis é no máximo a probabilidade de um caminho ser ruim quando todas as taxas são iguais a esse Q, que é uma cota superior para todas elas. E aí quando a taxa é igual, a gente tinha essa coisa aqui. Só para lembrar, isso é menor do que QT elevado a K sobre K fatorial. Sobre K fatorial, isso. E aí a gente tem que contar o número de caminhos ruins. É só essa contagem que ficou um pouco mais difícil do que da outra prova. Mas eu tinha uma condição que era, lembre que todo SI tem diâmetro, bom, que o supremo dos diâmetros era menor ou igual que um certo R finito. Lembra que uma das condições é que o diâmetro fosse finito, né? Portanto, bom, então qual é a conclusão que eu quero tirar disso? Para todo V no conjunto de vértices, o número de SIs que contém V é no máximo um número de subconjuntos da bola de raio R ao redor de V. Ou seja, bola naquele sentido da distância do grafo que eu falei, né? A distância de dois vértices é o tamanho do caminho mínimo.
E esse número aqui é no máximo uma coisa tipo 2 elevado a soma de I igual a 0 até R de delta elevado a I. Bom, o que importa é que isso aqui é uma constante finita, um número finito. Por quê? Porque a gente tem um grau em que cada cara tem no máximo delta vizinhos, né? Então, você tem delta vizinhos, tem no máximo delta ao quadrado caras à distância 2 de você. Tem no máximo delta cubo caras à distância 3 de você. Tem no máximo delta quarto caras à distância 4 de você. E por aí vai. De fato, dá para ter cotas melhores. O importante é que tem uma cota aqui que só depende do delta. E agora, como é que é o número de caminhos de comprimento K, né? Bom, tem isso, o número de caminhos, e tem o tamanho mínimo de um caminho ruim também. O número de caminhos de comprimento K, bom, vamos fazer uma conta, ele só tem que crescer exponencialmente, né? Contanto que ele cresça exponencialmente, a gente sabe que somando aqui vai morrer. Por que ele cresce exponencialmente? Cresce, né? Bom, repara, o último conjunto tem que ser um cara contendo V. Quantas opções você tem para isso? Você tem essa constante aí. Agora, o penúltimo cara, ele não tem que conter o V, né? Mas ele tem que conter algum elemento desse conjunto. Certo? Então, o número de escolhas para ele é no máximo C0 vezes o número de elementos de SIK. Mas o número de elementos de SIK também é limitado pelo número de subconjuntos da bola aqui, não sei o que lá. É uma outra constante aqui. E aí você repete, né? O SIK-2 ele tem que conter algum elemento de SIK-1. Então, de novo, você tem esse fator aqui que é C0 vezes o número de elementos nessa bola ao redor de um ponto com raio R aqui. O maior número de elementos. E esse aqui é a tal constante que eu chamei de C1. O que eu quero dizer é que o ponto, de qualquer maneira, é que quando você vai construindo esses caminhos de trás para frente, em cada passo você tem um número limitado de escolhas a fazer. Tem um número limitado de conjuntos S válidos que você pode pegar. Então o número de caminhos ainda cresce exponencialmente. Bom, então esse aqui vai ser menor do que uma certa constante C2 elevado a K. E por fim, teve uma outra coisa que foi importante na prova, que a gente quer no final é somar, né, sobre K, o número de caminhos de tamanho K vezes a probabilidade de um dado caminho ser ruim. Essa soma, para ficar pequena, a gente não pode começar de K igual a 1, a gente tem que começar de K grande, né? Então tem esse argumento também, e esse é o último passo. Repara, né? Bom, o tamanho mínimo de um caminho ruim, eu afirmo que ele é maior ou igual que a distância de V para o complemento de M dividida por esse R, pelo diâmetro aqui. E vamos ver por que isso é verdade, né? Isso é verdade pelo seguinte. Bom, fixo V aqui e fixo o seu caminho, de um caminho, né? Não um caminho ruim, mas é de um tamanho mínimo de um caminho que liga V ao complemento. Olha só, fixo V e fixo o caminho. Repara que a existência desse caminho, bom, pega os vértices aqui nas interseções sucessivas, né? E um vértice aqui fora. Então, no caso de um caminho de comprimento K, isso aqui seria V, que é o V0, até VK. Certo? Então, ok. Então, você tem o seguinte, que a distância de V para VK, ela é maior do que essa distância aí, V delta MC, por um lado. Porque você achou um caminho que liga o cara para o lado de fora.
Por outro lado, pela desigualdade triangular, isso aqui é menor do que a soma das distâncias sucessivas. E essas distâncias são todas menores ou iguais a R. Porque os dois pontos que você está pegando aqui pertencem ao mesmo conjunto S lá. E os conjuntos S têm diâmetros menores ou iguais a R. Então, quando você tem um caminho ruim, o que você está deduzindo disso aqui? Está deduzindo que a distância de V para o complemento é menor ou igual a R vezes K. Que é o que está escrito ali em cima. Todo caminho ligando o V ao complemento de lambda m tem um tamanho que é pelo menos a distância sobre R. Bom, só para juntar tudo no final, né? Então, como é que fica a probabilidade da diferença, a probabilidade do evento ruim? Ou a probabilidade de existir um caminho ruim? Ela fica sendo uma soma sobre todos os números K inteiros maiores do que isso aí, então posso tomar o teto aqui se eu quiser, e é uma soma do número de caminhos comprimento K, né? Vezes a probabilidade do caminho ser ruim, que é QT elevado a K sobre K fatorial. Então, fico com essa soma aí, que é... Bom. O número de caminhos de comprimento K é uma constante elevada a K, então vai ficar C2 QT elevado a K. Aí eu boto aquela velha cota por fatorial aqui, isso é maior do que K sobre epsilon elevado a K. E aí se eu insiro isso aqui, eu vou ficar com essa fração vezes um E aqui, dividido por K, tudo elevado a K. E aí você olha, se o K é, por exemplo, maior do que 2 vezes o que está aqui em cima, então você tem, basicamente, o único termo dessa soma que importa é o primeiro. Os outros termos são todos geometricamente menores, né? Então, o primeiro termo é uma constante vezes t dividido pela distância vezes a distância dividido por r, que é a cota que a gente tinha dito que tinha antes. Bom, só dizer, então, quer dizer, a prova, na verdade, é o mesmo esquema da prova de antes. Ela é complicada pelo fato que a gente está lidando com conjuntos e não só arestas. Mas o esquema todo é exatamente o mesmo. E a gente não tem, quer dizer, contar caminhos, dizer que os caminhos são em número exponencial, pelo menos. E isso está associado ao fato que, dado um vértice, quer dizer, primeiro que todo conjunto SI, quando o conjunto SI tem diâmetro limitado, o que a gente está dizendo no fundo são duas coisas. A primeira é que todo vértice está contido num certo número máximo de conjuntos SI e que todo conjunto SI intercepta um certo número máximo de conjuntos SJ. E isso é o suficiente para a gente ter o número de caminhos exponencial. Aí a gente tem que saber que no tamanho mínimo de um caminho cresce com a distância de V para o complemento. E, além disso, tudo que você tem bom, aí tem argumento aqui de tomar um processo de equação com mais chegadas e tal. E a parte mais difícil da prova foi a parte que a gente, de fato, não tinha feito da outra vez, que era argumentar que, para você ver a diferença, é necessariamente verdade que você tem um caminho ruim. E aí o argumento, inclusive, me forçou a pensar direito na hipótese que eu tinha que botar nas Hs, só para lembrar, então, né? A hipótese é que HI de ômega restrito a SI complementar é sempre igual a ômega de SI complementar e que se ômega ativo é igual a ômega em SI, então os dois continuam iguais. Em SI.
Aí tem extensões disso aqui para quando você tem vários processos, eu citei a exclusão como exemplo bem natural, né? Mas tem vários processos em que você pode ter mudanças de longo alcance, quer dizer que você tem taxas de transição associadas a conjuntos de diâmetros arbitrariamente grandes. Mas se você sabe que essas taxas têm um certo decaimento, então isso é suficiente para tudo funcionar. Então, a prova é um pouquinho mais complicada, mas nada também de outro mundo. Então, só para dizer, o que foi feito com esse teorema de hoje aqui? Foi feito o seguinte, é dizer que tem uma gama grande de coisas que se encaixam sobre essa coisa de sistemas de partículas, com construções gráficas, e para essa gama grande de coisas a gente consegue dar um sentido para um processo no grafo todo, não só num pedaço finito dele. Mesmo o grafo sendo infinito, a gente consegue dar sentido para o processo no grafo infinito a partir dos processos em subgrafos finitos. O processo nos subgrafos finitos a gente sabe que é marcoviano. A gente tem toda a teoria lá geral que diz como é que constrói um processo marcoviano, que o cara tem um gerador. Esse finalzinho de curso agora vai ser para a gente dar sentido a o que é esse processo no grafo infinito, que propriedades boas ele tem, o que a gente pode esperar dele. E para dar o contexto matemático adequado para essas coisas, a gente vai ter que falar de processos de Feller, que são basicamente o último tópico. E aí a gente vai ver como é que é a cara desses processos analiticamente aqui e vai entender então que o que está sendo provado nesse cenário aqui é algo parecido com o que a gente tinha para processos marcovianos em espaço finito. Em processos marcovianos em espaço finito dizia, se te dão taxa de transição, você sabe construir o processo correspondente. Né? E tem uma relação de mão dupla entre essas duas coisas. No caso de sistemas de partículas, basicamente dado um gerador, você sabe construir dado um gerador, você sabe construir o processo, é basicamente isso que a gente fez. E a coisa que merece ser chamada de geradora desse processo aqui, que não é tão óbvio o que poderia ser, ela é de fato o gerador que você estava procurando, gerador no sentido analítico da palavra. Isso não é óbvio, né? A gente construir um processo aqui a partir de geradores em espaços finitos, não é óbvio o que é o gerador desse processo no espaço todo grande. Mas esse é o último tópico da gente, então. Bom, entender o que é processo de Feller e fazer isso. Beleza.